Nós vivemos num tempo em que desenvolver competências em todas as nossas áreas de atuação é extremamente necessário para a nossa atualização, para o nosso melhor desempenho na sociedade. E uma das coisas que eu descubro no processo da oração é a importância do preparo, onde a gente pode desenvolver novas competências na nossa amizade com Deus, cuidados que são importantes para nós tomarmos nesse processo de aprender a ciência da oração. E nesse capítulo, o chamado preparo, cuidados a serem tomados antes de orar, é onde nós vamos conversar agora com o Dr. Humberto Moura sobre o valor de você poder utilizar as ferramentas já que você conhece para viver melhor esse preparo de estar na audiência com Deus eterno. Nós falamos aqui que nós somos seres humanos e nós vamos falar com Deus. A diferença é enorme. Quando nós vamos falar com alguém conhecido, uma pessoa que socialmente e hierarquicamente importante na sociedade, nós nos preparamos para isso. Agora você imagine quando você vai falar com Deus, você precisa de ter um preparo especial, específico. Eu começo falando aqui do ambiente, quer dizer, ambiente e postura, o ambiente material. Você vai falar com Deus, você precisa cuidar do seu ambiente. Existem algumas pessoas que têm em suas casas o seu lugar específico de fazer culto, de orar a Deus. É claro que nem todo mundo tem essa condição de ter um quarto, de ter uma sala especial para isso, mas na sua casa, por mais humilde que seja, mesmo que seja ao lado da sua cama, esse tem que ser o seu lugar sagrado. E quanto mais lugares sagrados nós tivermos em nossa casa, melhor será, pois assim a nossa casa será santificada. Então eu digo aqui, olha, prepare o ambiente, vista-se ou cubra-se decentemente, prefira o silêncio, disponha de bíblias ou inários, quase que não se usa mais, mas alguma coisa que você vá organizar os seus louvores, cantar a Deus, e não tenha pressa. Ambiente e postura. Você vai falar com Deus, não fique de qualquer maneira, não ponha os pés sobre uma mesa, sobre uma outra cadeira, não se vista de qualquer maneira. Nós estamos falando, volto a repetir, estamos falando de oração de comunhão, oração secreta, aquela oração que você vai entrar, permita-me dizer assim, entrar dentro da presença de Deus. Então você precisa ter esses cuidados. Quanto mais cuidado você tiver ao entrar na presença de Deus, mais Deus terá condições de manifestar mais poder. Porque Deus quer demonstrar o seu poder. Você mencionou em uma lição passada que Moisés quis ver Deus, quis ver a glória de Deus, e Deus tomou alguns cuidados. E olha que era Moisés. Imagine nós. Então nós precisamos tomar alguns cuidados. Ambiente e postura. Inclusive, pastor Moura, no trabalho atual, muitas empresas elas utilizam de um processo chamado as 4 leis da execução, onde as pessoas se organizam semanalmente para, como se fosse uma reunião que nós chamamos de MPI, meta principal da instituição, né? Onde ali você repassa alguns pontos que você fez, quais os projetos que você tem a seguir e como eles vão ser executados. Essas reuniões, que eles chamamos de MPI, elas oferecem ferramentas para que a pessoa que está com intencionalidade de qualidade no seu trabalho, ela possa ter um norte. E quando a gente fala isso agora aplicado à fé, é muito importante a gente ter a nossa MPI, o nosso encontro, né, como você está colocando, né, com Deus. E você vai para uma reunião administrativa com as melhores condições que você possa, porque você tem metas a alcançar. E com Deus também seria interessante nós termos essa qualidade na nossa reunião com Ele, porque nós estamos diante daquele que é o cuidador de toda a nossa vida, né? E aí está o que você coloca aqui, a oração da alma penitente e contrita será sempre aceita, isso assim. E agora, quando a gente, como diz aqui, a oração secreta só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações.
Nenhum outro ouvido curioso deve partilhar dessas petições em que a alma assim depõe o seu fardo. Na oração secreta, a alma está livre das influências do ambiente, livre de agitação. Calmamente, mas com fervor, busca a Deus. Então o ambiente vai criar um pouco dessas condições para a gente poder viver isso. Cria aí. atmosfera. Os homens de Deus do passado, se lembra, eles iam para as montanhas, eles iam para os lugares ermos, lugares solitários, né? Hoje nós não temos, quem sabe, mais essa oportunidade. Já orei muito nas montanhas, comecei o culto da mata justamente indo à mata ali em São Paulo, no nosso colégio, porque era um lugar, era um ambiente propício para isto. E aí, pastor Jimmy, nós temos a outra questão, é a aproximação. Eu gosto muito de tocar nesse ponto. Ao iniciar a oração, ela não deve ser feita de forma abrupta, apressada, agitada, afinal nós vamos falar com Deus. Então, antes de iniciar a oração, nosso espírito precisa estar calmo. O Espírito Santo vai nos preparar para orarmos a Deus. O Espírito Santo sempre vem antes. Ele vem antes dele mesmo, eu digo. É a única pessoa que chega antes para preparar o nosso coração para ele mesmo. Então, o Espírito Santo, ele vem antes. Nós devemos pedir isto, ir a Deus com calma, tranquilo, não agitado, não de qualquer maneira. Quer dizer, como eu disse, já ocorreu comigo de fazer uma oração que foi um grito. Meu carro estava mergulhado dentro da água. Lá na cidade de São Paulo, havia feito uma obra e o meu carro entrou, mergulhou dentro da água, afundou dentro da água. E eu não tive o que fazer. Não havia celular na época, né? Eu digo só James Bond tinha telefone no carro. E eu gritei a Deus lá de dentro do carro. Senhor, eu gritei, Senhor, tira-me daqui, pelo amor de Deus. Foi essa a minha oração. E aí o carro mergulhado dentro da água. A água chegava aqui no vidro, cobrindo tudo, todo o motor, tudo. E aí eu clamei a Deus, eu gritei a Deus. Não tive preparo, não tive ambiente, era o momento ali. E aí eu vi claramente, isso é meio complicado de dizer, mas foi assim que aconteceu. Liga o carro. Como que eu vou ligar o carro? O carro está dentro da água, liga o carro. Quando eu toquei a chave, o carro não pegou, mas ele deu sinal, ele queimou. Eu sou um engenheiro mecânico, conheço disso, não pode isso ter acontecido. Aí eu agradeci a Deus e falei, obrigado Deus. E toquei a chave e o carro funcionou dentro da água. E eu saí de dentro da água com o carro. Eu não tive preparo. Mas qual é o preparo? É a sua vida com Deus. Né? Então aqui, essa aproximação, estou falando da aproximação. Amigo, você vai se aproximar de Deus, tenha reverência. Aproximar-se de Deus é a maior delícia que pode existir para a alma humana. Você e Deus. Sabe quando você encontra algumas pessoas, amigos que há muito tempo você, quem sabe, não conversava, parentes, mãe, pai, tem um clima. Assim é com Deus, só que 1 milhão de vezes mais. Então, dentro desse contexto, como é que seriam as nossas abordagens a Deus? A abordagem é que vai nos orientar para fazermos essa aproximação, né? A abordagem eu coloco aqui, ela precisa ser reverente, ela precisa ser humilde, ela precisa ser sincera e ela precisa ser direta. Nada de formalismo. Respeito, sim, como eu falei, o vocativo, a exaltação do nome de Deus, né? Precisa ser direta. Então, reverente. Eu vejo, às vezes, escuto a oração, estamos aqui fazendo isso, alguns chamam, alguns rebaixam Deus, sabe? Então é preciso ter cuidado, eu falei do vocativo, do nome de Deus, precisa ser reverente. A reverência está na postura. Você está sabendo, está consciente que você vai falar com Deus. Então você precisa demonstrar esta reverência. Esse respeito, essa admiração por admiração Deus. No grego tem a palavra proskineo, de adoração. No latim tem adorare. Um é mais objetivo, o outro é mais subjetivo, mas precisamos juntar essas duas palavras, não é? Você vai adorar a Deus. Você precisa ter esse respeito, essa admiração que você vai ter ao Pai.
Você tem um contraste interessante entre os católicos, quando a pessoa vai ao templo, à missa, é comum as pessoas se ajoelharem, fazer o sinal da cruz como símbolo de referência, de respeito. E às vezes nas igrejas cristãs evangélicas já as pessoas chegam meio de qualquer jeito, não se assenta para orar, não se ajoelha. Então está na hora da gente recuperar esse valor da reverência, do respeito, né? Uma outra coisa que eu destacaria... Antes de você passar esse ponto, eu queria chamar a atenção para a questão da entrar na igreja. As pessoas vêm, os amigos vêm, eles entram na igreja como estão entrando num shopping center. Eles estão conversando, eles seguem conversando e eles entram na igreja sem nenhuma reverência que estão na casa de Deus. Então isso é muito bem lembrado. Quando você for entrar na igreja, junte seus pés ali, não entre afobado. Chegue na igreja, você está entrando na casa de Deus, ali está Deus. Se você tivesse a ideia de que a casa de Deus, de que ali está Deus, olhando para você, aguardando você, você entraria de forma mais reverente. É lógico que muitos dizem assim, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, em templos de pedra, nós já não estamos mais no templo de Salomão. Evidentemente que não, que você e eu somos o templo do Espírito. Mas a partir do momento que o ser humano ele consagra aquele ambiente para uma adoração coletiva a Deus, aquele ambiente já não é um ambiente mais comum. Exato. Ele é um ambiente dedicado àquela adoração a Deus. Então isso é um respeito que eu exerço a esse Deus que, embora ele possa habitar em todos os lugares e pessoas, mas ele também se alegra quando eu respeito aquilo que eu mesmo dediquei a ele. Perfeitamente. Humildade, né? A consciência do poder e da sabedoria de Deus e de nossa incapacidade para lhe compreender a grandeza deve inspirar-nos humildade. Então, ao vermos que Deus é grande, ao vermos que Deus é tão grande, isso deveria gerar em nós não inveja, não ciúme, mas humildade. Afinal de contas, o meu Pai é grande. O meu Deus é grande. É aquele a quem eu vou buscar para me refugiar. Então não há outro sentimento de você entrar na presença de Deus com humildade, porque Ele é o grande eu sou. Diante dele, reis poderosos se encurvaram. Os outros dois pontos para nós concluirmos, na abordagem ela precisa ser sincera e direta. É claro que tem que ser sincera. Eu não posso esconder de Deus os meus sentimentos. Se eu estou triste, eu não posso dizer, Senhor, eu estou alegre, eu estou feliz. Não, você está triste. E para concluir a questão da oração direta, Eloy diz assim, não pregueis um sermão ao Senhor em vossas longas orações. Às vezes a gente percebe que quando alguns vão orar em público, eles preferem fazer um sermão a Deus, informando, dão um relatório. Assim não deve ser. Nós devemos falar a Deus ao ponto que é direto ali no nosso coração.